Ok, pessoal, essa é a segunda parte da aula de enumerações, classes e estruturas que a gente começou no vídeo passado. Como eu disse para vocês, no vídeo anterior a gente falou sobre a parte de enumerações e como que elas são usadas na linguagem Swift. E agora a gente vai expandir um pouco o conceito para a gente falar sobre classes e estruturas. Ok? Bom, como eu tinha falado para vocês, a parte de classes e estruturas, elas têm muitas coisas em comum. Tá? Elas basicamente permitem que a gente organize trechos do nosso programa, né? Organizando então um conjuntinho fechado, onde eu tenho tanto variáveis quanto funções, né? Como o exemplo que eu tinha usado no vídeo anterior, de por exemplo, a gente pode ter uma classe pessoa, né? Uma estrutura pessoa, onde dentro de pessoa a gente pode ter então nome, sobrenome, pode ter atividades que essa pessoa consegue fazer, seriam os... Agora a gente não chama mais de funções, né? A gente chamaria de métodos, quando a gente está trabalhando dentro de classes. E com isso a gente consegue então criar pedacinhos de código. Esses pedacinhos de código eles vão ser importantes principalmente quando a gente for trabalhar com a parte de orientação a objetos. Por quê? Porque é o seguinte, se a gente lembrar daquela primeira aula que eu falei com vocês, né? Que a gente estava explicando o que era um programa. O programa ele recebia um monte de entradas, fazia alguma coisa com elas e retornava uma saída. Isso daí a gente consegue fazer tranquilamente com a parte de programação estruturada. Desde que eu faça um loop, né, vocês já sabem o que é isso, um loop infinito, que fica monitorando, por exemplo, as teclas do teclado, se você estiver trabalhando com computador, ou fica monitorando os toques na tela, se você estiver trabalhando com um tablet. Aí você faz alguma coisa com isso, né, com essa informação, e depois desenha na tela e você tem daí seu programa. Quando a gente for começar a falar com orientação a objetos propriamente dita, a gente evolui esse conceito para uma categoria bem mais abstrata. Por quê? Porque eu não vou mais querer fazer um ciclo. No fundo, quando a gente gerar o software, compilar e mandar executar, ele vai ficar mais ou menos fazendo isso, né? Fazendo esse ciclo de entrada e saída. Mas na programação propriamente dita, a gente não vai mais se preocupar muito com isso. A gente vai querer criar então classes para representar cada uma das estruturas que a gente tem no nosso programa, né? Seja esse exemplo da pessoa, eu posso fazer uma classe, por exemplo, de um avião, esse avião pode ter turbina, pode ter assentos, tudo vai depender do contexto do que eu estou desenvolvendo. Então, a programação orientada a objetos, ela está muito mais relacionada à parte de simulação, tá? Então é meio como se você estivesse tentando simular alguma coisa do mundo real no mundo digital, tá? Isso a gente vai ver com uma profundidade bem maior no próximo vídeo, que é justamente o que vai tratar do o que vai tratar do volume que a gente falou sobre orientação a objetos. Mas por hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a pegar e mostrar para vocês as ferramentas básicas, né? Como é que eu escrevo, como é que eu crio uma estrutura, como eu crio uma classe e qual a diferença principal entre as duas, quando eu uso uma, quando eu uso outra, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte, vamos lá, vamos ver a declaração de uma classe e a declaração de uma estrutura. Essa primeira parte eu vou falar meio que sobre coisas comuns das duas, tá? Então por isso que eu já vou criando meio que as duas em paralelos, porque boa parte da sintaxe é quase que a mesma. Então para eu criar uma estrutura primeiro, eu uso o struct, tá? O nome, né, parecido com o que a gente tinha lá em enumerações, então struct um nome, por exemplo. Vou colocar aqui, por exemplo, dimensão, onde eu posso então fechar. Então aqui eu tenho uma estrutura vazia, né? Não tem propriedade nenhuma dentro dela, e eu posso colocar então, como eu falei para vocês, eu começo a poder organizar, né? Eu posso colocar tanto variáveis quanto funções, né? Métodos agora dentro das estruturas, dentro das classes. Então no caso dessa estrutura dimensão que eu acabei de criar, dimensão o que é, né? Nada mais é do que uma largura e uma altura. Tá? Se eu pegar aqui, tem uma largura e uma altura, isso daí para mim me dá uma dimensão. Então eu posso criar aqui uma variável, largura, e uma variável, altura. Essa daqui vai ser do tipo double, por exemplo. E essa daqui também do tipo double. Tá? Isso daqui significa o quê, né? Mas sempre fazendo um paralelo com as outras linguagens, né? Se você pegar e dar uma olhada em linguagem C, por exemplo, guardando as proporções, né? A forma de declarar variáveis e tudo mais, mas basicamente é o mesmo tipo de estrutura que você tem em linguagem C. A diferença
é a seguinte: eu também posso criar aqui, dentro de uma estrutura, eu posso pegar e colocar uma função. Tá? Então eu posso colocar, por exemplo, uma função área. Então calcular área. Que me retorna um double. E basicamente o que ela faz é retornar a largura vezes a altura. Vezes a altura. Tá? Então com isso eu tenho uma estrutura, tá? Dimensão, que ela tem então duas propriedades, que isso daqui a gente também vai ver na próxima aula, tá? Na realidade teve um volume meio que de detalhamento, né? Antes da gente entrar em orientação a objetos, a gente vai ter um volume sobre propriedades e métodos, né? Para a gente ver exatamente como é que eles funcionam. Então, por enquanto, basta vocês saberem que são propriedades, são variáveis, né? Ou constantes que a gente tem dentro de uma estrutura de uma classe, e métodos são funções que a gente tem declarado dentro de uma estrutura de uma classe. Bom, agora que eu declarei essa estrutura, como que eu faço para usar então no meu programa? Como eu falei para vocês também no vídeo passado, né? Eu estou criando um tipo, tá? Então, tanto no caso das enumerações que a gente viu no vídeo passado, quanto nesse agora, né, que a gente está criando estruturas de classes, a gente está sempre criando tipos. Então, do mesmo jeito que antes eu criava uma variável, por exemplo, variável nome, que ele era do tipo string, tá? Se eu quiser pegar e criar agora uma dimensão, eu posso colocar aqui variável tamanho, dimensão. Tá? Então a variável foi criada. A grande questão agora é a seguinte: como que eu vou criar? Né? E aí que a gente entra, por isso que a orientação a objetos, que a gente vai ver mais para frente. Por quê? Porque agora eu crio uma instância, eu crio um objeto, tá? Que você imagina o seguinte: é mais ou menos como se eu estivesse fazendo um bolo, tá? Isso daqui, que a gente está definindo aqui, essa estrutura, ela é uma receita, né, como se fosse uma receita de bolo, que vai permitir ao compilador criar uma instância. E essa instância seria o objeto. Tá? O que quer dizer isso? Aqui eu estou dizendo o seguinte, que a minha estrutura ela precisa ter duas variáveis, uma variável largura e uma variável altura. E tem também um método. Quando eu estou criando essa instância, eu estou na realidade reservando em memória um espaço para a gente poder pegar e alocar realmente, guardar essa informação de largura, guardar essa informação de altura. Tá? Vamos desenhar um pouquinho que vocês vão entender melhor. Imaginem que eu tenho então aqui a memória do computador, né? O que a gente estava fazendo aqui é o seguinte: a gente tinha então uma estrutura, dimensão, vou colocar só dim, porque senão vai ficar muito grande, uma variável largura, uma variável altura e um método. Blá, blá, blá. Tá? Essa daqui é a nossa estrutura. Tá? Essa daqui é a receita de bolo que o compilador vai usar quando ele for criar objetos. Tá? Então, o objeto, quando a gente está criando lá uma variável, o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo o seguinte, ele vai olhar então o que eu preciso alocar dentro dessa estrutura, então eu preciso lá de espaço para duas variáveis, por exemplo. Ele vem aqui na memória e separa. Esse daqui então vai ser o variável L, esse daqui vai ser a variável A, tá? E no caso das funções, as funções elas estão ali, ele vai criar uma variávelzinha aqui para apontar para aquela função lá, tá? E esse trecho aqui da minha memória é o meu objeto, tá? Por quê? Porque se eu vier aqui agora e resolver fazer um var c igual a dim, tá? O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai criar exatamente a mesma coisa de novo, com a variável largura, variável altura, um outro ponteirinho aqui, que aponta para a função lá. E esse daqui fica sendo, então, esse daqui seria o meu objeto D, e esse daqui fica sendo o meu objeto C.
Só para manter aqui as cores. Esse daqui fica sendo objeto D. E aquele ali fica objeto C. Então o que a gente está fazendo aqui, quando a gente fala que a gente está criando então instâncias, criando objetos, nada mais é do que criando espaços de memória, né? Criando as variáveis que guardam agora bloquinhos. Porque quando a gente estava conseguindo agora, até agora o que a gente fazia, era assim, a gente criava uma variável que guardava um único elemento. Então guardava um inteiro, guardava uma string. Agora não, agora a gente consegue criar uma variável que guarda todos os elementos aqui que a gente precisa todos juntos, tá? Então isso é o que a gente faz então quando a gente está trabalhando com estruturas e classes, tá? Depois vão ter algumas diferençazinhas, a gente volta aqui a falar na lousa com vocês, mas basicamente o que a gente está fazendo é isso. Então a gente está reservando trechos então de espaço de memória, onde a gente guarda informações para tudo isso daqui. Então a gente sempre vai guardar esse pedacinho todo sempre junto, tá? Justamente para que a gente possa daí sempre usar como sendo um objeto, como sendo uma instância. Agora, aqui vocês podem ver que eu simplesmente criei uma variável. Eu apenas defini que a variável tamanho é do tipo dimensão, mas eu não criei aquela instância ainda, não aloquei as coisas em memória. O que eu precisaria fazer então para colocar tudo em memória? Eu poderia fazer o seguinte: recebe, aí é do mesmo jeito que eu trabalho com os outros tipos, eu tenho dimensão, abre e fecha parênteses. Agora, a gente tem um probleminha aqui que é o seguinte, vocês podem ver que apareceu um erro aqui para mim. O que acontece? Em Swift, nenhuma variável pode ficar indefinida, tá? Isso significa o quê? Que se eu criasse essa dimensão desse jeito aqui, eu teria a variável largura e a variável altura, que elas não têm valor nenhum atribuído, tá? Então, eu teria que, no mínimo, ter valores padrão associados aqui a ela. Então, eu poderia colocar 0.0, 0.0. Com isso, o meu erro foi embora, certo? Por quê? Porque ele me permitiu criar um objeto, né, uma instância, né, alocar a memória para essa variável dimensão, para a variável tamanho, e todas as variáveis, então, foram inicializadas. As únicas variáveis que eu tenho são largura e altura. Agora, tem alguns detalhes aqui que são um pouco diferentes, né? Então, o que aconteceria então se eu quisesse acessar e criar largura e altura diferente, né? Que não seriam 0.0. Vocês podem ver aqui do lado que o valor padrão deles já está aqui guardado, já está mostrado como 0.0. Eu poderia fazer o seguinte: o Swift, quando a gente não tem nenhum construtor, tá? Que é uma palavrinha nova para vocês, a gente não tem nenhum construtor, significa que ele cria um automático para a gente, tá? Principalmente no caso aqui de estruturas. E esse construtor de estruturas, ele recebe como nome, né? Como se ele tivesse criado uma funçãozinha que recebe como parâmetros todas as propriedades que a gente tem aqui na estrutura. Então eu poderia fazer o seguinte: eu poderia fazer largura, 2 pontos, 50.0, altura, 20.0. Então aqui vocês podem ver que ele já recebeu, então, atribuiu a largura 50, que é essa largura aqui, e a altura também ele atribuiu 20. Então vocês podem ver aqui do lado que a estrutura já está criada e já está com os valores que eu coloquei, tá? Outra forma que eu teria de fazer acesso a essas variáveis internas, né? Sempre que tem alguma coisa dentro de outra aqui, né? Seja uma classe, uma enumeração, a forma de acesso que a gente usa é a forma através do ponto. Então eu posso acessar aqui e fazer, por exemplo, tamanho, ponto, altura, recebe 30. Então agora o objeto dimensão, né, que antes era 50 e 20, passou a ser 50 e 30. E se eu quiser chamar também a função, mesma forma, então eu chamo tamanho, ponto, calcular área. E qual é o retorno? Ele me retorna então 1500, que é 50 vezes 30. Ok? Então esse daqui é o formato que a gente tem para criar então estruturas, tá? Existem vários outros detalhes para a gente trabalhar com estruturas e classes. Eu estou passando aqui o básico para vocês. Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no volume. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no volume 6 da nossa coleção,
porque nele daí vocês vão ver todos os detalhes que a gente tem, que alguns que eu não estou passando para vocês aqui, tá? Até por causa do tempo. Mas então vamos lá. Aqui o próximo assunto seria a parte de acesso por valor ou referência, mas eu prefiro deixar isso daqui para depois que a gente falar sobre classes, que daí vai fazer mais sentido para vocês, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Com isso, vocês têm o básico para vocês criarem uma estrutura. Então, eu crio uma estrutura desse jeito, eu consigo criar instâncias dessa estrutura através da chamada do construtor, e eu posso acessar, então, valores e métodos dentro dessas estruturas através de ponto. Bom, o próximo assunto, então, é a parte de classes. Por que a classe é tão mais importante, então, que uma estrutura? Como eu falei para vocês, tudo que a estrutura faz, a classe também faz, tá? A questão é que vão ter depois alguns mecanismos a mais, né, dentro de classes, que aí sim ela se diferencia com relação a uma estrutura. Então, para começar, vamos montar uma classe básica aqui para vocês entenderem. A classe pessoa, exatamente que é o exemplo que eu tinha usado para vocês, e na realidade acho que quase todo mundo usa esse mesmo exemplo quando ele está começando a falar da parte de classes e orientação a objeto. Então é o seguinte, a classe pessoa que a gente está declarando aqui é o que a gente chama de classe base. Por quê? Porque ela é a primeira classe, tá? Digamos assim, ela é a classe mais básica que a gente tem dentro da estrutura que a gente está montando, tá? Vocês vão entender o porquê que isso é importante daqui a pouquinho. Então, a pessoa ela também pode ter uma variável lá dentro. Então, posso colocar a variável nome, que vai ser, por exemplo, uma string. Depois disso, eu posso ter uma variável sobrenome, por exemplo, que também é uma string. Eu posso ter uma função, né, um método gritar, ou grita, né, para a gente fazer, manter a concordância. Esse método ele faz o que? Ele faz um println de pronto. Tá? O que é importante aqui, eu já vou começar a falar disso daqui com vocês agora, mas mais para frente a gente vai ver com mais detalhes. É o seguinte, o que é importante é que você sempre tente mapear alguma coisa do mundo real, tá? É tal da ideia da abstração, que a gente vai ver em mais detalhes depois. Por quê? Porque eu poderia chegar aqui e escrever simplesmente classe programa e fazer um programa inteirinho, sequencial, em programação estruturada aqui dentro. Não é o caso, tá? A ideia é justamente, você vai escrever mais, não vou mentir para você, fazendo orientação a objetos, você vai escrever muito mais do que você escreveria se você fosse fazer programação estruturada, mas a questão toda é que as coisas fazem sentido. Então, todo mundo intuitivamente sabe que uma pessoa ela tem um nome e tem um sobrenome, e ela consegue gritar. Então, são coisas assim, a ideia é deixar a programação óbvia, tá? Justamente para você não precisar fazer muita documentação, não perder muito tempo ensinando alguém sobre alguma coisa que você fez. Agora, uma diferença básica que vocês vão ter aqui, que vocês já vão perceber, é justamente que eu já tenho um erro aqui, tá? Qual é? Esse erro está dizendo que a pessoa não tem construtor. Eu disse para vocês que aqui na parte de estruturas, ele tinha um construtor automático, certo? Que foi o que eu usei para chamar aqui para criar essa instância. No caso de uma classe, não existe esse construtor automático, tá? Então eu sou obrigado a fazer uma de duas coisas. Eu preciso ou atribuir já um valor aqui básico, né? Posso colocar uma coisa sem nome, por exemplo, deixar aqui alguma coisa padrão. Eu posso deixar aqui alguma coisa padrão para nome e sobrenome, que daí então ele considera que eu não preciso ter um construtor, justamente porque todas as variáveis já são inicializadas na hora da criação. Ou eu poderia criar um construtor. O construtor eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente só mesmo uma única vez, porque depois a gente vai ter um volume inteiro só sobre isso, tá? Então só para vocês saberem, para ter uma ideia de como que é um construtor. O construtor é o seguinte, toda classe eu preciso criar esse método especial aqui, que eu não uso nem o func para fazer isso, que é o método init. Esse método init, eu digo para ele quais são as variáveis que eu quero receber nesse método init. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, nome, que vai ser uma string, e posso ter um sobrenome, que também vai ser uma string.
Esse construtor aqui seria criado automaticamente se a gente estivesse usando uma estrutura. Tá? Como não é o caso, então a gente aqui teve que criar. E aí o que acontece? Esse init aqui ele vai receber o nome e o sobrenome. E daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, por exemplo, self, nome, igual nome. O que são essas estruturas que eu estou fazendo aqui do self? O self é como se fosse uma variável criada pelo próprio sistema, né? No caso é uma propriedade aqui, porque ele está dentro de uma classe, para você acessar os elementos da própria classe. Tá? Ele é criado tanto em enumerações, quanto estruturas, quanto em classes. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte, se eu der um pouco mais de espaço aqui, vocês vão ver que eu estou dizendo para ele, pegue a variável, né, o parâmetro nome que eu acabei de receber, que está aqui, e atribuo a minha propriedade nome. Por quê? Porque sempre que eu estou usando uma das minhas variáveis aqui internas, eu preciso acessar usando self. Na realidade, não é uma obrigatoriedade, é mais uma questão do seguinte, como eu tenho tanto o parâmetro quanto a propriedade com o mesmo identificador, nesse caso eu sou obrigado a usar um self, porque essa é a forma que o Swift tem de distinguir se eu estou acessando a propriedade ou se eu estou usando o parâmetro. Agora, vamos supor que, em vez de nome, isso daqui fosse n. Tá? Aí o que acontece? Eu não precisaria usar o self. Por quê? Porque se eu tirar aqui e deixar nome recebe n, aí funcionaria sem problema nenhum. Por quê? Porque ele sabe que a única variável nome que eu tenho aqui é a propriedade da classe pessoa. E o único n que eu tenho aqui é esse n aqui que eu estou recebendo como parâmetro. Tá? E aqui seria sobrenome, né? E com isso daí a inicialização tá completa. Então, no geral, você pode acessar as propriedades sempre através da utilização do self.nome da propriedade. Se você tentar acessar uma variável que não exista dentro da string, o Swift vai automaticamente imaginar que você está, na realidade, acessando alguma coisa dentro do contexto, que nesse caso é a classe pessoa. Então, ele usaria a propriedade também. Ok? Ótimo. Então, como é que eu criaria então, uma instância de pessoa nesse caso? Eu posso criar uma instância fazendo o seguinte. var Luciano é igual. Luciano igual. Pessoa Luciano, vírgula, Fagundes. Vocês podem ver que aqui eu tenho um erro, tá? Por quê? Olha só, para quem lembra da parte de funções, como é que eu deveria chamar essa função init? Primeiro que eu não chamei o nome init, certo? Como ela é um construtor, sempre que eu for criar uma instância da classe, o init é chamado automaticamente. Mas se isso daqui fosse simplesmente uma função, eu poderia pegar e simplesmente passar os nomes, os valores dos parâmetros. Não é o caso aqui. Por quê? Porque no construtor, como você pode ter vários construtores diferentes, com vários parâmetros diferentes, Swift tem uma regrinha que diz que você sempre precisa usar o nome externo dos parâmetros. Tá? Então, esse n aqui, vou até voltar ele para nome para ficar mais bonitinho. Esses nomes internos aqui, os nomes locais, eles são automaticamente transformados em nomes externos. E como é um construtor, você é obrigado a usar esse nome externo. Então seria nome Luciano, sobrenome Fagundes. Com isso, o erro deve ir embora. Fechado. Então isso daqui cria para mim uma classe agora, né, uma instância de uma classe, ele cria um objeto que tem o nome Luciano, sobrenome Fagundes. O tipo de acesso é exatamente igual ao que a gente fazia com a estrutura. Então eu posso criar um outro, modificar o nome da pessoa. Então aqui já está modificado. Posso modificar o sobrenome.
Okay? Então, com isso daqui, eu praticamente já mudei a pessoa, né? Mudei o nome, mudei o sobrenome, então a gente já está falando de outra pessoa praticamente. Mas aqui, então, vocês podem dizer, bom, não tem vantagem nenhuma para eu usar uma classe, né? Porque a única coisa que eu tive aqui foi mais trabalho. Eu já tinha feito, eu poderia ter feito isso daqui tudo na forma de uma estrutura, não ia precisar nem ter escrito o construtor. E realmente, a estrutura ela é mais simples de você criar, mas a pessoa, né, mas a classe ela é mais poderosa. Por quê? Porque aqui começam então as diferenças que a gente vai ter para a utilização de uma classe ao invés de utilização de uma estrutura. Uma das coisas é a herança, tá? Herança também é outra coisa que a gente vai falar bastante na parte de orientação a objetos. Então aqui é só para vocês verem e saberem que existe. A herança é o seguinte, vamos supor que agora eu queira criar uma classe funcionário, por exemplo. O funcionário, eu imagino que todo mundo concorda que também é uma pessoa, certo? Mas ele tem algumas diferenças, ele tem algumas especializações. O funcionário ele pode ter habilidades, ele pode bater ponto, ele tem um horário para entrar, horário para sair, tem o nome da empresa, por exemplo. Então, tudo isso daí a gente poderia pegar e criar um funcionário, então, mas esse funcionário herda, né, por isso que a gente fala de herança, ele vai herdar as características de pessoa. Por quê? Porque embora o funcionário tenha tudo isso que eu falei, ele também vai ter um nome e sobrenome, tá? Que é o nosso caso aqui. Então, se eu for criar então agora uma classe funcionário, eu posso fazer o seguinte. Eu falei para vocês que aquela lá era uma classe básica, né? Essa pessoa é uma classe básica, a gente chama. Agora eu vou criar um funcionário que eu quero que herde características de pessoa. Para isso eu vou usar então pessoa, tá? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero criar uma classe funcionário, esse 2 pontos aqui significa que herde de pessoa, tá? Que é o nome da outra classe que eu já tinha criado. Então agora significa o seguinte, se eu não fizer nada aqui em funcionário, no mínimo, ele já tem nome e sobrenome. Então, por exemplo, se eu quiser vir aqui e quiser criar, por exemplo, uma variável júnior, e criar funcionário, eu vou poder pegar e fazer nome, Marcos Júnior, tá? Então, olha só, eu não escrevi nada, absolutamente nada na classe funcionário, mas eu já consegui criar uma instância de pessoa, né, uma instância de funcionário, que tem nome e sobrenome, tá? Então, essa que é a grande vantagem. Então, eu consigo agora começar a herdar características. Então, se eu vier aqui e colocar então, uma outra propriedade, por exemplo, empresa, do tipo string, eu posso então atribuir um valor já para ela, porque a gente não vai ficar vendo a parte de construtor, colocar Bell. Automaticamente então, esse nosso funcionário ele já tem o nome, sobrenome, e ele também já sabemos que ele é da empresa Bell, tá? Se eu quiser trocar então depois, eu posso fazer júnior, ponto, nome, vai ser, eu não quero mais que seja Marcos, quero que seja Felipe, e eu não quero mais que a empresa seja Bell, eu quero que seja Sams. Então, com isso daqui tudo, eu já tenho então as modificações aqui no meu objeto. Então aqui é onde a gente começa a perceber que, tudo bem, parecia um bom negócio usar estruturas, mas acabou ficando um negócio melhor usar classes. Por quê? Porque eu consigo ter praticamente toda a funcionalidade que eu tive que escrever aqui para pessoas foi reutilizada quando eu resolvi fazer um funcionário que herda de pessoas, tá? Então isso é o que a gente chama então de herança. Vou falar muito mais coisas sobre isso na orientação a objetos, mas por enquanto isso é o que vocês precisam saber. Uma classe permite herança, uma estrutura não permite. Destrutores, tá? Destrutores significa o seguinte, eu não vou nem chegar a fazer colocar aqui no exemplo isso, vou colocar só o método aqui para vocês verem,
que é um método chamado deinit, que ele não tem parâmetros, tá? E ele é chamado sempre que vai ser apagado. Então, sempre que a instância, né? Porque agora a gente está lembrando o seguinte, na hora que eu construí alguma coisa, eu aloquei espaço em memória para essa alguma coisa. Agora o que a gente está fazendo é o seguinte, na hora em que eu for remover isso da memória, a gente vai ver daí um outro volume que fala somente sobre isso, né? A parte de remoção e gerenciamento de memória, que é justamente a parte do ARC, que a gente vai ver que o que vai acontecer? Uma hora, essas classes, esses objetos, essas variáveis vão precisar ser apagadas do sistema. E a hora que ela for apagada é justamente onde esse destrutor vai ser chamado. Tá? Aqui vai ser então onde você vai fechar sua conexão com o seu site web, ou você vai fechar o acesso ao seu arquivo que você estava gravando alguma informação no disco. Esse vai ser o lugar então onde você vai fazer esse tipo de coisa. Mais uma vez, não existe isso dentro de uma estrutura. Isso existe somente dentro de uma classe. Tá? Verificação de tipos agora. Ok, então a parte de destrutores está passada. Vamos dar uma olhada agora em verificação de tipos. Para isso, existe um operador que são 3 sinais de iguais, né, que permite que a gente faça esse tipo de comparação. Então eu posso fazer if junior foi igual, 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 né, que é o operador de identidade. Bom, preciso de uma outra variável para poder comparar, né? Então vou fazer o seguinte, var teste recebe júnior. Então, se for igual a teste, println iguais. Ou melhor, eu vou colocar aqui como sendo idênticos. Vocês já vão saber por quê. Então, essa comparação aqui, o que ela está fazendo? Esse símbolozinho aqui de igual, 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 ele está me dizendo o seguinte, se um objeto é idêntico ao outro. E o que significa idêntico? Tá? Idêntico significa na mesma posição de memória. Tá? Vamos voltar no desenho que vocês vão entender mais fácil. Ok, então vamos de novo na nossa memória. Então a gente vai fazer o seguinte, eu criei uma variável A, tá? Que é de um determinado tipo. Isso significa o seguinte, aquela variável A, eu aloquei esse espaço aqui em memória para guardar e aquela A está aqui. A hora que eu fiz variável B, tá? E fiz que B igual a A, o que ele está fazendo? Ele está pegando e fazendo que A está apontando para esse cara e agora B também está apontando para esse cara. Então o que o operador de identidade faz é justamente verificar essas duas variáveis aqui, elas estão apontando para a mesma posição de memória? Se sim, é verdadeiro. Se não, é falso. Tá? No caso, então, das classes que a gente está testando, foi um resultado verdadeiro. Por quê? Justamente porque a gente tem aqui a variável júnior, que está apontando para o mesmo lugar que a variável teste. As duas foram atribuídas aqui. Tá? Então, se eu tivesse aqui um outro funcionário, tá? Vamos dizer que em vez de fazer teste e receber júnior, eu viesse aqui e fizesse o seguinte, eu criasse um outro funcionário exatamente igual e atribuísse para teste, você pode ver que aqui ele está me dando diferente. Por quê? Porque agora, é o que eu disse para vocês, o que acontece aqui? Voltando no desenho, quando eu fiz aquela modificação, o meu B não estava mais acessando a mesma variável. O que aconteceu foi que agora foi criado um outro espaço de memória aqui, com mais variáveis e funções aqui dentro, e o meu B está apontando para ele, e não mais para A. Então o que acontece? Mesmo que os valores aqui sejam idênticos, são posições de memória diferentes. Como são posições de memória diferentes, você tem então variáveis diferentes e você não tem mais a igualdade ali você não tem mais o resultado verdadeiro no operador de identidade. Por isso, júnior não é mais idêntico a teste, como a gente estava fazendo a comparação aqui. Então eu tenho resultados diferentes.
Bom, agora a gente chega na parte que eu estava fugindo da aula de hoje, que é a parte de acesso por valor ou por referência. Que isso daqui geralmente é a parte que complica a cabeça da maior parte do pessoal que está vendo pela primeira vez. Que é o seguinte, eu vou voltar lá para o quadro para facilitar um pouco o entendimento disso. Então vamos lá, mais uma vez, vamos declarar algumas variáveis aqui. Então vamos fazer uma var A e uma var B. E uma var B. Mais uma vez a gente vai ter que fazer acesso à nossa memória aqui para a gente entender o que está acontecendo. Quando eu criei a variável A, eu criei um pedacinho de memória aqui dentro, tá? Que ele criou para guardar as informações ali de A. No caso, se a gente estiver falando de uma estrutura, vamos definir aqui, por exemplo, aquela estrutura de menção que a gente tinha criado anteriormente. Isso daqui é uma estrutura, né? Dimensão. E depois eu criei aqui no B, a gente vai criar então uma classe, que foi aquela de pessoa. O que ele fez? Então ele pegou, alocou aqui o espaço todo. Agora a diferença é a seguinte, no caso de B, B é o que a gente chama de acesso por ponteiro, tá? É um acesso por referência. Significa o seguinte, quando eu estava com a minha estrutura, aqui nessa parte azul, significa que o valor vai estar ali dentro mesmo. Então aqui, a hora que eu pegar e falar que é uma dimensão de 10 por 10, esse 10 por 10 está aqui dentro. Tá? Agora, quando eu falar que essa pessoa, eu tenho lá o nome Luciano, eu posso colocar aqui Luciano, Fagundes, blá blá blá, né? Mais as outras coisas. O que está acontecendo? A questão toda aqui é a seguinte, a variável A, ela realmente tem o valor 10, 10. A variável B, ela aponta para um objeto da classe pessoa. Isso daqui significa o seguinte, que quando eu vier aqui e resolver criar uma variável C e uma variável D, tá? Eu vou fazer assim, eu vou atribuir o C, eu vou atribuir o A e para D eu vou atribuir o B. A grande diferença que vai acontecer é que, no caso de uma estrutura, ela é um tipo que é acessado por valor. Significa que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, vai criar aqui na memória uma outra caixinha e vai copiar aqueles valores 10, 10 para cá. Então, esse C aqui está apontando para cá. Então, vocês podem ver que quando é acessado por valor, existe uma cópia daqui para cá, mas são objetos totalmente diferentes. Quando a gente está falando de referência, aí é que mora o perigo. Por quê? Porque uma referência aqui, ele vai, na realidade, esse D, ele vai apontar exatamente para o mesmo carinha que o B estava apontando. Então, isso é o que a gente chama de acesso por referência. E por que a gente precisa estar sempre muito ciente do que a gente está fazendo quando a gente está trabalhando com esse tipo de coisa? Porque quando eu resolver, por exemplo, acessar aqui D ponto pessoa, nome, eu estou acessando na realidade esse mesmo nome daqui. O que significa que essas duas variáveis apontam exatamente para o mesmo lugar. Então, se eu modificar o nome de D, eu também estou modificando o nome de B, e vice-versa. Já no caso da passagem por valor, que é o caso de estruturas, eu não corro esse perigo. Eu posso vir aqui, modificar esse daqui para 9, e lá eu continuo 10 e 10. Certo? Por quê? Essa é a questão toda. É o que a gente está falando de passagem, né? O acesso por referência ou acesso por valor. Sempre que for um acesso por valor, você está sempre trabalhando com espaços de memória diferentes. Então eu tenho aqui um, tenho aqui outro. Quando a gente está trabalhando com um acesso por referência, quando eu faço uma atribuição, eu estou sempre trabalhando com a mesma posição de memória. É exatamente o mesmo objeto. Tá?
Isso é um pouco mais difícil da gente entender, mas é justamente isso que permite que a gente faça a parte de herança, faça a parte de polimorfismo, tudo que a gente vai ver de orientação a objetos depois. Então, essa é uma das características mais importantes da linguagem. E a gente vai usar bastante isso, por isso que é importante que vocês entendam a diferença entre o acesso por valor e o acesso por referência. Tá? Então, só para a gente encerrar aqui, a gente tem essas duas variáveis aqui, que são classes. Como tal, são passadas por referência. E a gente tem estas duas variáveis aqui, que são estruturas. E como tal, são passadas então e acessadas por valor. Ok? Então a gente pode considerar que vocês já conhecem toda a parte de passagem de acesso por valor ou acesso por referência. O ARC, eu vou somente comentar com vocês, porque ele também vai ter um volume dedicado só para ele. O ARC é o sistema de gerenciamento de memória. Como é que funciona? Vocês viram que vocês sempre estão criando variáveis, né? Sempre alocando memória. Antigamente, a gente era obrigado a tomar conta de tudo isso. Então, a gente era obrigado a tanto criar quanto apagar depois. Por quê? Porque senão a gente ia acabar ocupando a memória inteira do aparelho. Várias tecnologias foram criadas para facilitar a nossa vida justamente nesse caso. E uma delas é o ARC, que daí ele está embutido dentro das linguagens de programação da Apple e que ele faz a contagem de referência de memórias. Significa o quê? Significa que ele pega e monitora tudo que você está criando. Quando você não estiver mais utilizando, né, ele perceber que ninguém mais está acessando aquela memória, ele vai lá e apaga. Tá? E no caso das classes, como eu tinha falado para vocês, quando ele for apagar, ele vai chamar esse métodozinho deinit para que você tenha a chance então de terminar e fazer as limpezas que você tiver que fazer dentro da sua classe. O restante, né, que a gente estava fazendo aqui de sintaxe, criação de objetos, acessando propriedades, estruturas e construtores, a gente já viu tudo isso daqui falando, e são válidos tanto para a parte de classes quanto para a parte de estruturas, tá? Com pequenas diferenças daí entre eles, que a gente vai detalhar mais para frente, porque a gente vai ter agora na sequência um volume somente sobre propriedades e métodos, e depois ainda um volume somente sobre construtores. Tá? O operador de identidade a gente já viu, e agora sim, a última pergunta que a gente precisa responder para a gente poder acabar com esse vídeo. Quando que eu uso classes e quando eu uso estruturas? Bom, primeiro, né, a parte mais óbvia é, sempre que você precisar fazer alguma coisa que a estrutura não suporte, você usa uma classe, que é o caso de herança e tudo mais. Mas existe ainda uma outra característica que é o seguinte, como o Swift acabou deixando as estruturas poderosas demais, né, porque uma estrutura, normalmente, nas outras linguagens, ela não poderia ter métodos, não teria construtores, não teria nada, seria só mesmo um registro que você teria variáveis lá dentro. Tá? Na maioria das outras linguagens é só isso que você tem estruturas, é só mesmo um registro para colocar propriedades. Como o Swift expandiu demais o leque de opções, né, que a gente tem em estruturas, ela virou quase que uma classe, né, se a gente olhar aqui. Mas assim, de forma geral, a recomendação que a gente tem continua sendo a mesma das linguagens anteriores. Embora eu possa fazer tudo isso daqui dentro de uma estrutura, não significa que eu deva. Tá? A questão toda estruturas são usadas normalmente para coisas pequenas. Tá? Até porque você tem que lembrar que sempre que eu estiver fazendo uma cópia de uma estrutura de uma variável para outra, eu estou sempre alocando mais memória. Tá? Então, o ideal é fazer coisa pequena. Por exemplo, o caso aqui de dimensão, você pode ter, por exemplo, um ponto geométrico que só tem XY, ou se for tridimensional, XYZ, mas são sempre poucas propriedades, poucas funcionalidades oferecidas. Então, para esse caso, você usa uma estrutura. Agora, sempre que você quiser fazer uma coisa mais complexa, né, que é o nosso caso aqui de criar uma pessoa, criar um funcionário, mapear um carro, um telefone, o que quer que seja, aí a gente começa a trabalhar com funcionários. Tá? Então, de forma geral, a recomendação é coisas pequenas, né, pequenos registros, você usa estruturas. Em registros mais complexos, né, representação realmente da simulação de alguma coisa do mundo real dentro do virtual, você usa as classes. Tá? Bom, isso é o que eu queria passar para vocês então na aula de hoje, que foi a segunda parte da videoaula sobre
enumerações, estruturas e classes. Ok? Então, por hoje é só. E eu converso com vocês então na próxima videoaula da coleção Tecnoaulas Swift. Um abraço, tchau, tchau.